Bom dia! Bem-vindos, pessoal, para mais uma live terapia pela palavra. Sejam bem-vindos, vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem. Enquanto isso, vou passando os recadinhos aqui, está quase tudo pronto para nossa comunidade Eu Sou Casa, que vem aí na segunda quinzena de setembro. Eu achei que eu conseguiria liberar logo na primeira, mas não deu e eu quero fazer as coisas direito e com qualidade para vocês. Tive uns imprevistos aqui, mas na segunda quinzena isso já vai estar liberado para vocês, para a gente seguir caminhando juntas aí no nosso movimento de autoconhecimento, conhecimento do alto, aprender sobre você, sobre as pessoas e sobre relacionamentos e viver de uma forma melhor, mais consciente, mais direcionada. Vou dar um tempinho para você chegar. Hoje a gente vai falar sobre impulsividade, sair da impulsividade, o quanto isso é importante, minha gente, quanto a gente erra por agir por impulso, por agir sem parar para pensar, no calor da emoção. Muitos erros são cometidos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 28 de Gênesis. Vamos falar sobre o começo da colheita de Jacó. Que Jacó fez algo errado lá atrás e aí a colheita dele não foi legal. E a conta vem, né, gente? A conta vem, não adianta. Bom, vou dar início aqui para vocês, capítulo 28 de Gênesis. Vou contextualizar, porque o 28 é um preparo para a gente entender o que aconteceu aí com Jacó, como é que ele foi parar lá no lugar onde ele foi realmente colher aquilo que ele plantou, que é o resultado daquilo que ele fez com a mãe dele lá atrás para o irmão dele, Esaú. Mas nesse capítulo 28 é um preparo só para a gente entender o seguinte: aconteça o que acontecer, se você se mantiver fiel a Deus que te ama, que te sustenta, as chances de que as coisas voltem para os trilhos, elas são muito maiores. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Estou fazendo aqui a explicação inicial, dando aqui o overview aqui desse capítulo 28, que é o que a gente vai falar hoje, sobre a impulsividade e sobre o que agir sem pensar e fazer, simplesmente seguir, o que isso faz com a gente. O que a impulsividade, ela nos leva a uma sucessão de erros. Então, na necessidade de consertar um erro, a gente acaba caindo em outro, em outro, em outro. Então, a necessidade de dar aquela parada para pensar. Então, o que acontece? No capítulo anterior, houve toda aquela situação lá, né? Jacó e a mãe dele, Rebeca, enganaram o pai Isaac, pegaram a bênção da primogenitura que seria de Esaú. E aí, para que Jacó não sofresse as consequências daquilo, Rebeca falou: desculpa, gente, caiu aqui do meu suporte. Fui arrumar, perdão. Então, para que Jacó não sofresse as consequências daquilo que ele fez pro irmão Esaú e através, né, do seu pai Isaac, enganou o próprio pai para receber a bênção, Rebeca falou para ele: vai embora, vai para casa do meu irmão e fica lá até que Esaú se acalme. Então Jacó foi. E aqui fala sobre o início dessa caminhada de Jacó. E a gente extrai mais um pouquinho de lições a respeito de Esaú e a respeito de Jacó também, que fica agindo sem pensar, fica agindo sem parar para analisar a situação. Então, primeiro, qual é a primeira lição desse capítulo? Primeiro, existe uma conversa entre Isaac e Jacó. Nessa conversa, Isaac abençoou Jacó e ele fala assim: olha,
Ele fala assim: meu filho, eu te abençoo. Não se case com mulher alguma do povo cananeu. Case-se com uma das filhas do seu tio. Tô cortando aqui, tá, gente? Para que vocês entendam todo o contexto. Mas depois, caso vocês queiram ver os detalhes aí dessa conversa, leiam lá, capítulo 28 de Gênesis. Então, ele abençoa Jacó. Ele fala: você vai ser próspero, você vai ter muitos filhos, tal. Toda aquela bênção que já era de Abraão passou para Isaac. Isaac então passa para Jacó. Por isso que muitos, não sei se vocês já ouviram, mas muitos dizem que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? É o Deus da descendência, né? A promessa começou com Abraão, passou para Isaac e foi para Jacó. E aí, então, Isaac abençoa Jacó, dizendo que ele vai ser muito próspero, tudo, mas que não era para ele ficar ali, naquele povo e casar com as mulheres dali. Lembra que lá atrás, Esaú casou com 2 filhas dali, daquele povo, tanto que no capítulo anterior termina com Rebeca dizendo: estou cansada dessas mulheres hititas, ou seja, as mulheres ali do povo de onde eles estavam. Então ele fala para Jacó: vai lá para a terra do irmão da tua mãe e se casa com alguém da nossa família. Não se case fora, mantendo o plano original de Deus, inclusive para essa descendência, né, de Abraão lá atrás. E aí, o que acontece? Primeira lição aqui: Deus, ele é pai. E se Isaac, sendo pai terreno, né? Pai como eu e você aqui, ó, de carne e osso, que erra, que comete um monte de erros e de impulsividades e que inclusive errou ali atrás, não prestando atenção em relação a Esaú e Jacó. Ele, sendo errante e falho como eu e você, conseguiu perdoar o filho. Quanto mais o nosso Deus, que é perfeito. Então, a primeira lição que eu quero deixar para você é: você tomou uma decisão errada? Você fez algo que não te trouxe bons resultados, que te colocou em lugares complicados e agora você nem sabe por onde recomeçar? Comece se colocando aos pés de Deus, que é seu pai e que te perdoa. Porque nós, que somos pais humanos, conseguimos perdoar? Imagina o nosso Deus, que é perfeito, que é sem erro e que tem o amor. Ele é o próprio amor, ele é a expressão do amor. Então ele também te vê, te perdoa e fala com você, e fala ao teu coração e te organiza e mostra para você o que estava de errado, te encaminha para o caminho certo, como Isaac está fazendo aqui com Jacó, encaminhando Jacó para o caminho certo, porém sem aquele peso da culpa, né? Liberando ele, liberando debaixo de perdão, debaixo de bênção. Então é isso que você precisa entender. O que quer que tenha feito até aqui, até o momento em que o seu coração entendeu que fez o que não devia e entendeu que precisa então reencontrar o seu caminho, o que quer que você tenha feito, é possível de ser perdoado, é possível que Deus te traga o perdão, basta que você se conecte com esse perdão. Essa é a primeira lição. O nosso Deus, que é Pai, ele nos corrige, nos direciona, mas antes de tudo ele nos perdoa e nos traz a possibilidade de um recomeço. E aí então, Jacó segue seguindo a orientação do pai lá para a terra do tio dele, do Labão, para encontrar uma esposa. E quem que escutou a conversa? Esaú. Esaú, ao ouvir a conversa, percebeu que o pai não se agradava das escolhas dele, porque ele tinha escolhido por esposa, inclusive 2 esposas, o que já não era de agrado do pai dele, era costume da época, mas não era agrado do pai dele, porque não era algo que ele aprendeu com o pai Abraão. Então ele tinha por mulheres 2 esposas e 2 esposas hititas que não eram ali da linhagem deles, e isso naquela época era muito importante. E então ele desagradava. Por isso, lá nos capítulos anteriores a gente vê que o casamento de Esaú trouxe amargura para o coração de Isaac e Rebeca.
E imediatamente no capítulo anterior a esse, o 27, Rebeca fala que ela está cansada das esposas de Esaú. E Esaú, ouvindo o pai dando essas orientações para Jacó, entende, nossa, meus pais não estão legal comigo, né? Os dois não estão legais, não estão gostando aí das minhas atitudes. Já sei, vou resolver isso. É para casar com alguém da família? Então vou correr lá na casa do meu tio. Lembra o tio? Ismael, irmão de Isaac, meio irmão de Isaac, que era filho da escrava e que não foi um filho gerado num direcionamento que Deus deu, e aí depois Deus fala para Abraão, manda Ismael e a mãe dele para tal lugar, envia eles para longe, eles vão para um lado, você vai para outro, por quê? Os povos eles foram separados. Motivos? Não sabemos, gente. A Bíblia não nos traz todas as informações literais e ali, ó, na ponta da língua e no detalhe. A questão é, a gente precisa realmente entender que Deus, ele é perfeito, ele quer o melhor para nós. Então, o que quer que ele nos ordene, a gente precisa seguir. A gente precisa parar para ouvir a voz dele e seguir, ainda que a gente não compreenda. Então, o porquê dessa separação? A Bíblia não fala. Até aqui nós não temos o porquê dessa separação. Mas existe uma ordem. E aí Esaú olha para essa situação e fala, já sei, é para casar com alguém da família, então vou resolver. Vou lá e vou casar com uma pessoa, uma esposa lá da família do meu tio Ismael. E aí vem a segunda lição desta manhã. O quanto nós erramos quando a gente quer consertar as coisas e a gente faz isso no impulso, na força da emoção, no calor da emoção. Então Esaú se deparou com um erro dele e para consertar o erro dele, ele cometeu um outro erro. E gente, fala se não é assim na nossa vida. Às vezes a gente olha uma coisa e a gente fala, nossa, fiz errado aqui. Ao invés de você dar um passo para trás, parar, buscar em Deus o caminho para você consertar e fazer aquilo melhor, você olhar para dentro de você, o que eu sempre falo, gente, para que você funcione, você precisa silenciar do lado de fora, silenciar os estímulos externos, silenciar sua mente tagarela e ansiosa que fica aí, blá, 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 trazendo um monte de ideias para você, ideias às vezes muito absurdas. Silencia e fica só com o que está dentro de você. Inclusive dentro de você existe a sua criança interior, que é criativa, que vive em liberdade e pode trazer para você muitas ideias de solução de problemas. Só que lembrando, ela é criança. Então é a sua parte imatura, é a sua parte mais sensível, a sua parte mais ingênua. Então você, como adulta, vai pegar toda essa chuva de ideias aí da sua criança interior e vai separar o que é possível, o que não é possível, o que é possível agora, o que é possível a longo prazo. Você é que vai dar a direção para tudo isso que vier. Mas você só consegue fazer isso se você estiver segura, equilibrada em quem você é e conectada com aquele que te criou, para ele trazer para você o entendimento e a direção. Agora, Esaú era uma pessoa totalmente desconectada, né? E Esaú, ele vivia para fora, ele vivia para agradar, ele queria agradar o pai, ele queria agradar a mãe, ele queria fazer o que ele achava que tinha que fazer a todo custo, ao invés dele silenciar e olhar para dentro. Porque se ele tivesse olhado para dentro, ele entenderia que casar com uma esposa lá da tribo de Ismael, do povo de Ismael, nessa época ainda nem existiam as tribos, lá do povo de Ismael, seria também trazer um desagrado para sua mãe e para o seu pai. Porque seria desrespeitar a ordem inicial dada ao seu avô Abraão. Mas ele nem lembrou, ele só quis tapar o sol com a peneira, correu lá e fez besteira, mais uma vez. E aí, seguindo, a gente vê então, depois que fala de Esaú, né, que correu lá pegar a esposa, a gente volta então para Jacó. Jacó seguiu a sua viagem e chegou num determinado ponto lá. Começou a escurecer, ele parou e foi dormir.
e fala assim, olha, ao escurecer procurou um lugar para passar a noite. Na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça no lugar de um travesseiro, dormiu e teve um sonho. Guarda a pedra, gente, guarda a informação da pedra. Pensa no seguinte, porque eu vou trazer para você a terceira lição aqui, que é muito importante, muito interessante para você se lembrar os lugares de onde você saiu, as suas evoluções, para você não querer voltar mais para lá. Pensa, como que é um travesseiro? Um travesseiro, você coloca ele assim na horizontal, né? Então, Jacó pegou uma pedra, ajeitou a pedra como travesseiro. Então, a pedra estava na horizontal e ele deitou a cabeça em cima da pedra e dormiu. Teve um sonho. Nesse sonho, Deus apareceu para ele, reforçou a promessa que já havia sido feita para o avô dele, Abraão. Inclusive, falou em nome de Abraão, falou para ele, eu sou o Deus de Abraão, ou seja... Mais uma vez a gente fala aí de descendência, de ascendência, do que você recebe por herança dos seus ascendentes e descendência, o que você deixa como herança para os seus descendentes. Então, mais uma vez a gente vê a importância da gente se organizar, ficar somente com o que é nosso, deixar com os outros o que é dos outros e fazer boas escolhas no aqui e agora para a gente deixar boas heranças para os nossos descendentes. Eu trago isso sempre, gente. Em todas as lives a gente acaba falando disso, de herança, de ascendência, descendência, porque isso é algo muito importante. Isso é legado. E legado a gente carrega com a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com o legado que a gente deixa e tomar cuidado com o legado que a gente está carregando. Isso eu vou sempre lembrar para vocês, porque isso é de extrema importância. Então ele reforça que eu sou o Deus do Abraão e o Deus de Isaac e agora o seu Deus, Jacó. Então é um legado que Abraão deixou para a descendência dele, né? O relacionamento com esse Deus. E aí ele fala, enquanto você estiver debaixo da minha orientação e obedecendo os meus caminhos, as minhas instruções, eu não vou te abandonar. Você tá comigo, eu tô com você, a gente tá ali, ó, junto. Então ele reforça a promessa. Quando Jacó acorda, ele percebe que verdadeiramente Deus falou com ele ali. E ele fala, nossa, esse lugar é santo. Deus realmente esteve aqui. Ele fala, esta é a casa de Deus. Mais uma vez a gente pensa aqui, né, em casa. Naquela época eles tinham muito assim, a direção de estabelecer lugares como casa de Deus. E depois que Jesus morreu na cruz por mim e por você, a casa de Deus nos tornamos nós mesmos. Eu, você, nós somos casa. Inclusive é por isso que eu dei o nome da nossa comunidade de Eu Sou Casa, para que você nunca se esqueça. Bom, voltando àquela época então, esta é a casa de Deus, é a porta do céu, ele falou. E quando ele se levantou, ele pegou a pedra, lembra da pedra que ele deitou sobre a pedra? Ele pegou a pedra e a colocou na vertical, como uma coluna para memorial. Essa é a terceira lição que eu quero trazer para você. Deus já te perdoou. Você já aprendeu a parar, pensar e tomar decisões melhores e fazer escolhas melhores. Porém, você falha, assim como eu. Nosso coração é centralizado, a gente tem egoísmo dentro da gente. E a gente tem estímulos externos. E temos também padrões que a gente vem de uma vida agindo a partir daqueles padrões. Então, para você se lembrar das transformações que acontecem na sua vida, dos lugares onde Deus te tira, do quanto você já evoluiu psiquicamente, emocionalmente, até mesmo fisicamente, faça memoriais para você. Uma foto, um objeto, eu sempre falo isso, gente, porque aqui em casa funciona tanto. Às vezes, um exemplo meu, né? Em relação à maternidade. Eu tenho trilhado um caminho aí de evolução na maternidade, porque como eu falei para vocês, de temperamento, eu e o Dani, nós temos temperamentos parecidos, então vira e mexe, começa a dar faísca aqui. Pois eu escrevi para mim mesma algumas coisas que eu aprendi sobre o nosso temperamento e que eu aprendi a partir de Deus sobre nós como indivíduos. Escrevi, gente, pus lá na geladeira com imã de geladeira assim, ó, pá, aquele é meu memorial. Cada vez que
Acontece alguma coisa, eu vou lá e leio para eu me lembrar. Ou às vezes eu tô até aqui normal, as coisas estão normais, porque graças a Deus é o que ocorre mais é as coisas estarem na normalidade, graças a Deus. De vez em quando a gente dá uma escorregada, né, gente? Mas a gente tá aqui, normal, tô ali na cozinha fazendo as coisas, eu olho ali, eu leio e eu falo, ai, obrigada Deus, obrigada por esse entendimento, obrigada por trazer essa informação pra minha vida, obrigada por me ensinar a lidar com o meu temperamento, com o temperamento do meu filho. Então aquilo pra mim é um memorial, mas porque eu sou da escrita, eu gosto da escrita. Então eu gosto de escrever, eu escrevo nos meus cadernos, eu escrevo bilhete pra mim mesma, eu faço os meus memoriais. Mas e você? Você é visual? Tire uma foto de algum lugar especial onde você sentiu Deus falando com você, alguma coisa que você percebeu, algum momento que você percebeu ali, que você deu um passo para frente, deu um passo adiante no seu processo evolutivo, na evolução psíquica, emocional, sentimental, espiritual, o momento em que foi um divisor de águas na sua vida. Pega esse momento. Faz um memorial para você, um memorial para você ver, um memorial para no momento que você estiver aí, ó, mais vulnerável, mais desavisada, mais cansada, você bater o olho e se lembrar. Olha, que houve uma transformação e eu quero seguir nessa transformação, eu não vou regredir, eu não vou andar para trás, é daqui para frente, é daqui para o alto. O memorial faz isso com você, porque existe muito estímulo cerebral nos contatos visuais, tá, gente? Então, o visual estimula partes do seu cérebro aí que conseguem te comprometer mais com as suas mudanças, com os seus movimentos, conseguem criar novas conexões neurais para você. Então, fazer o memorial, gente, não é nada místico, tá? Não é simpatia, mandinga, o que quer que seja para você. Ai, deixa eu fazer isso aqui para dar certo. Não, é para você se lembrar. É físico. É químico, é para você se lembrar, para você seguir ali, ó. Cada vez que você olha para algo bom, você traz descargas hormonais importantes para o seu organismo. Cada vez que você se lembra de coisas boas, que você se conecta novamente com aquilo, o sentimento vem. Porque lembra que a gente fala que o nosso cérebro é atemporal? Ele não sabe o que foi ontem, o que vai ser amanhã, o que está sendo hoje. Ele não consegue distinguir o imaginado do real. Então, não consegue distinguir, quando eu digo, é em relação ao sentimento e às descargas hormonais, tá? Por isso que quando você pensa num medo, você fica com aquela sensação de medo, porque não tem essa distinção. Então, se esse movimento cerebral existe, estimule o seu cérebro para o bem, fazendo memorial. Essa é a terceira lição. E a quarta lição desse dia é o final. Depois de fazer um memorial, renomear aquele lugar, ele colocou naquele lugar o nome de Betel, casa de Deus. Jacó seguiu na sua caminhada e fez um voto com Deus. Nesse voto, ele fala para Deus: se Deus me acompanhar, me proteger nessa viagem, me der roupa, alimento, me levar em segurança de volta à casa de meu pai, eu entendo que Deus é meu Deus. Olha a Josi falando aqui, isso é muito real, vou providenciar meu memorial, amei. Isso, Josi, se ajuda a sua mente, sabe por quê? O nosso cérebro tem uma tendência a fixar no que é negativo. As coisas ruins você não precisa nem fazer memorial, né? Que elas ficam o tempo inteiro passando aí pela sua mente. O que é positivo, infelizmente, a gente tende a esquecer. Então a gente precisa se lembrar do que é positivo. E principalmente quando esse positivo é relacionado às evoluções que você tem como pessoa. Gente, isso é tão poderoso e tão importante. É muito bom. Olha, façam, vocês vão ver a diferença que faz. Porque às vezes, trazendo de novo esse exemplo, continuando esse exemplo com Dani, né? Crianças, né, gente? Ele tem 4 aninhos, ele tá na fase principalmente de desafio, que é a fase anal do desenvolvimento, né? Da criança, que é aquela fase de querer controlar. Então, às vezes, ele faz umas coisas aqui, desobedece, sobe, né? Porque lembra, sanguínea colérica, sobe. Aí eu me lembro, calma, é só o temperamento dele. Claro, vou contornar.
Vou direcionar, vou disciplinar, mas não na força da raiva, achando que tá fazendo para me confrontar ou para me desrespeitar. Não, é só o modo de funcionamento dele que eu preciso trazer contorno e ensinar a funcionar de uma forma melhor. E esses meus memoriais me ajudam muito, porque às vezes a hora que sobe assim, aí eu só dou uma olhada assim e me lembro de tudo que eu já aprendi e falo, vamos lá, Priscila, vamos pôr em prática tudo que a gente aprende aqui, porque senão de que adianta, né? De que vale? E eu sou ser humano, assim como você, eu também tenho as minhas fragilidades, os meus momentos vulneráveis, né? Então, é isso, a gente precisa se ajudar. E a última ajuda que a gente se dá é fazendo um comprometimento conosco e com Deus. É o que Jacó fez aqui, ó, um voto com Deus. Ele se comprometeu com Deus e ele pediu a Deus que se comprometesse com ele. Então ele fez esse voto e não é, gente, uma troca. Não é fazer acordo com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não é isso, gente, porque ele é soberano. Ele faz o que ele quiser. E o que ele entender que é melhor para sua vida, ainda que você não entenda esse melhor nesse momento agora. Mas ele faz o que ele entende que é melhor. A nós cabe confiar. E ao confiar em Deus, a gente faz um voto com ele, um voto de seguir no caminho dele e faz um voto com você mesma. O voto com você mesma é: eu me amo, eu me comprometo comigo, eu quero bons resultados na minha vida. Eu não quero mais esse lugar de julgo, esse lugar de peso, esse lugar de ser manipulada pelas pessoas, como nós falamos no capítulo anterior. Eu não quero mais esse lugar de inconsciência, de ausência de sabedoria, não. Eu quero consciência, eu quero sabedoria, eu quero inteligência física, emocional e espiritual, para que Deus me guie, para que a minha consciência me guie, para que a sabedoria que existe dentro de mim me guie, sendo guiada primeiramente por Deus, que sabe o que é bom para mim, para que eu consiga silenciar tudo que está do lado de fora, prestar atenção ao que está do lado de dentro e tomar decisões melhores, fazer boas escolhas para minha vida. É esse o comprometimento, é esse o voto que você precisa fazer com você. Só que você é falha, você tem o seu coração centralizado, a nossa natureza é corrompida, você, eu, todos nós somos assim. Então, para que a gente se mantenha firme, a gente precisa seguir numa força que não é nossa, que é a força que vem de Deus para nós. E por isso, eu te digo, a quarta lição de hoje: faça um voto de comprometimento com Deus primeiramente e depois com você, porque é Ele que vai te trazer força, direcionamento, condição para você cumprir o seu voto, o seu comprometimento com você mesma, tá? Então, 4 lições hoje, ó, para você não esquecer. Vamos fixar? Primeiro, não importa o que quer que tenha acontecido até aqui. A partir do momento que você se arrepende, entende no teu coração que você tem que mudar, recalcular a sua rota, Deus vem, te ajuda, te perdoa, te guia pelos melhores caminhos, porque Ele não quer você longe. Ele não quer apontar o dedo na sua cara e ficar te acusando, não. Ele quer que você entenda o que você fez. Ele quer que você entenda que existem consequências, escolhas trazem consequências, mas Ele quer você perto, porque Ele é teu Pai, Ele te ama. E Ele tem perdão para você, e Ele tem novidade de vida para você. Então, primeira coisa é você ter a certeza disso. Segunda coisa, não fique querendo consertar os seus erros no calor da emoção e tomando decisões impensadas e caindo então numa sucessão de erros que vira uma bola de neve e aí você vai se sentindo cada vez pior. Porque ao invés de acertar, você erra e erra de novo e você pode assumir uma posição de eu sou errante mesmo, nada do que eu faço dá certo, nada do que eu faço é bom, eu não sirvo para nada, e isso não é verdade. Você precisa só silenciar do lado de fora, quietinho, todo mundo aqui do lado de fora, mente, quieta. Para de colocar ideias absurdas e irreais aqui para mim. Me deixa olhar com os olhos da realidade, analisar e pensar o que realmente pode acontecer aqui. Então,
O segundo passo é você não agir mais no calor da emoção, é você entender que Deus te fez com um cérebro hiperpotente para você pensar e tomar decisões inteligentes. Só que o inteligente não é só físico, cognitivo. Você precisa da inteligência emocional e espiritual para que as suas decisões sejam mais acertadas e você faça escolhas melhores. Em terceiro lugar, a terceira lição, a partir do que você aprendeu, faça um memorial para você, faça vários memoriais para cada situação, para cada aprendizado, faça memoriais para que você crie uma memória visual, para que toda vez que você estiver vulnerável, você bata o olho naquele memorial e se lembre, Deus me tirou daqui, eu aprendi aqui, isso aqui foi difícil, foi duro, doeu, eu não quero voltar para esse lugar. Faça um memorial das suas evoluções e das coisas boas. E, por último, a quarta lição de hoje, comprometa-se. Comprometa-se consigo. Faça um voto com Deus nesse comprometimento para que Ele te alerte no momento em que você estiver se distanciando desse comprometimento, fazendo algo que te distancia da sua proposta inicial, que Deus te lembre e que Deus te coloque de volta no caminho, de volta no comprometimento de você com você mesma e que é sustentado primeiramente no comprometimento de você com Deus. Então comprometa-se com Ele, faça um voto com Ele e comprometa-se consigo. Siga esses 4 passos para que você então saia desse limbo, desse lugar aí, desse buraco, esse poço sem fundo e respire e vá para uma novidade de vida para você. Eu espero que a palavra de hoje tenha chegado aí com muita força no teu coração, tenha encontrado solo fértil e frutifique para você, para que você siga buscando o novo com consciência, com inteligência e com paz, a paz que só Ele traz para sua vida. Vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, muito obrigada por esse ensinamento, por tudo que o Senhor traz para nós, muito obrigada por nos dar novas oportunidades e por nos dar condições de aprender com a inteligência física, emocional e espiritual para fazermos novas escolhas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, siga conosco, nos guie e nos oriente. Muito obrigada. Amém, meninas? Espero que vocês... A Josi, maravilhoso, Pri, amém. Que bom, Josi, que isso encontrou lugar aí no seu coração. Michele chegando agora, estamos finalizando, mas a live vai ficar gravada, você pode assistir. Falamos hoje sobre impulsividade, um ponto muito importante. E para te lembrar, vem aí na segunda quinzena de setembro a comunidade Eu Sou Casa, para te lembrar de tudo isso aqui que a gente conversou hoje. Você vai aprender sobre você, aparelho psíquico, questões emocionais, espirituais, físicas e muito mais. Ainda vai ter muita conexão, muita gente boa para você conhecer, com as quais se conectar e sair desse lugar aí de solidão e fazer algo muito maravilhoso por você. Um beijo, fica com Deus e até amanhã, gente. Tchau, tchau.